Hoje é 26 de maio de 2022 e eu tive um sonho com a noiva. Eu sonhei que estava no local da cerimônia e da festa um dia antes do casamento. E a noiva estava junto comigo olhando o local. A gente passava por uma escada que era bem ao lado do salão, onde ela iria passar por ali. E ela falava: "Eu não quero que tenha flores aqui enfeitando a escada porque eu posso tropeçar quando eu passar por aqui." E eu achei a noiva assim meia mal-humorada, brava, exigente. E aí chegou o dia do casamento. Esse local onde tinha essa escada era bem ao lado do salão. E do outro lado do salão tinha uma outra escada também. E era assim um espaço bem pequeno, sabe? Mas o salão era enorme. Então chegou o dia do casamento, tudo já estava pronto. Só que o salão onde seria o casamento e a festa estava fechado. E os convidados estavam todos nas laterais. Só que a noiva não tinha chego ainda. Já estava em cima da hora, já estava praticamente quase começando a cerimônia e ela não chegava. E eu comecei a ficar desesperada. O meu marido estava lá junto comigo, só que era eu que estava arrumando tudo. Aí eu chamava meu marido e falava: "Pelo amor de Deus, a gente tem que arrumar um carro. Tem que buscá-la, tem que ir atrás dela." Aí tinha um carro, eu via claramente esse carro, que eu achava que ele era manual, mas aí meu marido falava: "Não, fica tranquila, ele é automático." Então eu sentia que havia ali uma facilidade a mais, né? Eu estava muito preocupada e era como se eu não precisasse me preocupar tanto, que estava tudo no jeito para ela chegar e acontecer o casamento. Então eu vi aquele carro parado ali, naquela escada também, na lateral do salão, não me pergunte como, mas eu vi aquele carro parado ali, só que eu não via ninguém dentro. Aí eu tava de um lado do salão, né, na escada do outro lado, mas aí eu dei a volta, eu ficava assim, dando a volta no salão inteiro, sabe? Passava pelos lados, passava pela frente, passava por trás, ficava dando a volta procurando essa noiva que não chegava nunca. Aí então, depois que eu tive essa visão do carro, eu dei a volta, passei pela frente do salão e cheguei do outro lado, mas o carro não estava lá. O que eu vi eram convidadas, todas bem arrumadas, vestidas para a festa mesmo. Só que elas não estavam muito preocupadas com a noiva, se a noiva tinha chego ou não. Elas estavam ali no grupinho delas, conversando entre elas e tal. E eu sentia também que elas não gostavam muito de mim e nem da noiva. Mas estavam ali e tinham sido convidadas. E detalhe, quando eu chego do outro lado, que eu subo aquela escada, eu percebo que ela está completamente cheia de flores. As flores que a noiva tinha pedido para não colocar exatamente ali porque ela poderia tropeçar. E tipo, as flores não estavam somente decorando a lateral da escada, mas elas estavam assim pela escada inteira, não tinha por onde passar. E eu ali desesperada, preocupada, pensando, né, quem colocou essas flores aqui? Mas nem dei muita atenção porque minha preocupação maior era que a noiva não tinha chego ainda. Então eu vou até aquelas moças que estavam ali conversando entre elas e comecei a perguntar: "Alguém tem o telefone da noiva? Tem alguém aqui que tem contato com ela?" E uma falava assim: "Ah, eu tinha o número dela, mas eu excluí e não tenho mais." E uma outra virou e falou assim: "Aquela ali?" Eu estava de frente para essas moças, de costa para a porta que dava para o salão. Então, quando a moça falou "aquela ali" e apontou para dentro do salão, eu me virei imediatamente e vi as portas do salão abertas e a noiva estava ali, bem no meio, sozinha. O salão inteiro ali estava vazio, aquele salão enorme, e ela ali, bem no meio, parada. Aí eu fui chegando assim mais perto dela, meia desesperada, feliz e assustada, como que ela estava ali, eu não vi ela chegar. Aí quando eu cheguei perto dela, conforme eu ia me aproximando, eu pensava que ela ia estar brava, irritada, alguma coisa assim. Mas eu cheguei perto dela e vi que a maquiagem dela estava toda borrada, porque ela estava chorando. Ela estava ali vestida de noiva, com aquele vestido branco, mas eu não consegui ver o vestido direito. Eu só vi que ela estava com o vestido e quando ela se virou para mim, eu vi a maquiagem dela borrada e o rosto dela todo molhado de lágrimas. E ela estava com um sorriso muito grande, assim, de orelha a orelha. Ela sorria muito, ela estava muito feliz e eu ia e abraçava ela. Eu via o rosto dela, eu sabia como que ela era. E o mais interessante é que o rosto dela era igual ao meu.
eu a conhecia intimamente, profundamente. Porque quando eu a abracei, eu sabia que ela estava sentindo insegurança. Ela queria tudo aquilo, mas ela estava se sentindo muito insegura. Ela não se sentia capaz. Ela se questionava: será que eu estou no lugar certo? Será que estou fazendo a coisa certa? E mais um detalhe é que durante todo o sonho eu escutava um louvor do Diante do Trono que diz: não temas, meu filho, não temas. Que eu vou colocar aí um pedacinho para vocês. E foi isso, e aí eu acordei. Acordei sem entender nada. Tinha alguns detalhes que eu consegui entender um pouco, mas a mensagem em si do sonho eu não estava conseguindo enxergar direito. E depois que eu acordei, levantei, fiquei refletindo sobre o sonho e fui para minha cozinha fazer o meu café da manhã. E bem na frente da janela da minha cozinha tem uma plantinha que dá flores brancas. Essa da foto aí que vocês estão vendo. Eu senti o Senhor falando comigo. Não tinha entendido o sonho ainda, mas eu senti que tinha relação, eu senti que tinha alguma coisa a ver. E essa que tá mais fechadinha, ela começou a abrir lentamente bem diante dos meus olhos. E então o Senhor começou a falar, a ministrar no meu coração sobre isso. Ele disse: tá vendo esse brotinho? Se você for até ele e abri-lo com suas próprias mãos, ao invés de ajudar, você irá matar. Da mesma forma, sou eu com vocês. Eu não posso ajudá-los dessa forma. Eu não posso ir com as minhas próprias mãos e abrir as suas pétalas, porque senão vocês vão morrer. O que você precisa entender é que esta flor, ela está exatamente onde ela deveria estar. E as suas pétalas vão abrir no tempo certo, no tempo determinado. Perceba que cada flor, apesar delas serem iguais, da mesma espécie, elas são diferentes. Cada uma abriu no seu tempo determinado. Mas é importante que você entenda que ela está exatamente onde deveria estar, pois foi eu mesmo quem a colocou aí. Quando uma planta nasce, assim como os cabelos de suas cabeças, as suas flores estão contadas. Quem determina em cada tempo qual vai nascer sou eu. Por isso, por que se preocupar? Você está exatamente onde deveria estar. Tudo o que você precisa fazer é confiar. A primeira coisa que eu quero destacar é que nem todos serão noiva. A diferença entre igreja e noiva. Os convidados não são noiva. Tanto que eles estavam ali nas laterais do salão e a noiva estava sozinha ali já em prontidão no meio do salão, com as portas fechadas e tudo. Então há claramente aí uma separação entre convidados e noiva. Aquelas irmãs ali, as convidadas que estavam bem vestidas, que não ligavam muito para a noiva e que tinham excluído o número dela, não queria mais contato com ela, significa que a igreja despreza a noiva. Quem é noiva realmente é desprezada pelos próprios irmãos. Eu já tive outros sonhos em que eu via claramente isso e também eu vi um sonho em um outro canal onde eu entendi também muito claramente isso. Um sonho em que alguém viu a noiva, que estava muito bonita e tal, e uma irmã foi dar um lenço para ela de presente e as irmãs falavam: "Para que você vai dar esse presente tão caro?" Algo assim, não lembro direito. Significando que ali as irmãs achavam que a noiva não merecia aquele presente caro, aquele presente bonito. Por que elas achavam que a noiva não merecia, né? Então eu entendo, já foi revelado isso mais de uma vez, em que os irmãos desprezam a noiva. A igreja, quem é igreja, despreza quem é noiva.
O carro que eu vi, que eu tive a visão rapidamente, que eu me preocupava se seria manual, eu entendi que representa a nossa caminhada com o Senhor. Ele não era manual, porque a nossa vida com Deus, ela não está no nosso controle, não é a gente que dirige. O carro era automático. Ele tinha uma facilidade maior. Por quê? Porque é o próprio Senhor quem dirige. Essa é a facilidade. A gente não tem que se preocupar para onde vamos, como iremos, o que faremos, que lugar devemos estar, porque é o Senhor quem dirige. As flores ali naquela escada, né, enchendo toda a escada, uma hora eu via que era flores e no outro momento era aquelas irmãs que estavam em pés. Apesar da igreja desprezar a noiva, elas são flores no jardim do Senhor. Elas são convidadas, portanto estarão ali. Foram convidadas para o casamento. E a minha preocupação ali em estar organizando o casamento, em estar esperando a noiva desesperadamente, preocupada com a chegada dela, preocupada como ela estaria, onde ela estaria, foi meio que traduzido pela visão do carro. É praticamente a mesma coisa. Representa a nossa preocupação em agradar o Senhor, em estar no lugar exato, em estar no centro da vontade dele, em estar fazendo somente aquilo que agrada a ele. E então as portas do salão foram abertas, eu me viro e vejo que a noiva estava ali, bem no meio do salão, onde ela sempre esteve. Eu estava me matando à toa, arrancando meus cabelos, preocupada com a chegada dela, e ela estava ali o tempo todo. E as lágrimas dela ali, representando tudo isso, essa preocupação, a insegurança, a incerteza de como será, de quando será, se estarei pronta, se vou agradar o meu noivo. E a exigência dela ali representando que ela quer que tudo saia perfeito. Por isso ela acaba sendo chata aos olhos das pessoas. Por isso que ela acaba sendo talvez até inconveniente. Mas tudo isso é só preocupação. É só porque ela quer que tudo saia perfeito. Ela quer ser perfeita para o Senhor, para o seu noivo. Aí então, quando eu chego perto dela e abraço, e sei de tudo isso que ela sente, e me sinto tão íntima dela, e aí eu percebo que o rosto dela é o meu. Então eu me vejo nela, e então eu percebo que ela sou eu. E no final, o louvor que o Senhor me deu junto com o sonho, mais a palavra, que foi Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.